A reencarnação, conforme apresentada no Espiritismo, não apenas não destrói os laços familiares, como algumas pessoas acreditam, mas ao contrário, esses laços são potencializados e tornam-se mais fortes com o passar das encarnações. A crença na unicidade da existência, que propõe que uma única vida corpórea é o ponto final da jornada da alma, vai de encontro à ideia de continuidade dos vínculos espirituais. Ao negar a reencarnação, afirma-se que após a morte, os laços de família e as relações humanas se rompem de maneira irreversível. No entanto, a reencarnação fortalece os laços entre os espíritos, mantendo-os unidos, independentemente da separação momentânea das existências materiais. No mundo espiritual, os espíritos não estão isolados. Eles formam grupos ou famílias espirituais, que são compostos por seres que têm afinidade mútua, seja por semelhança nas tendências, nas inclinações ou mesmo pela força das ligações afetivas que se formam ao longo de várias existências. Esses grupos de espíritos não se afastam uns dos outros de maneira definitiva. A separação ocasionada pelas encarnações é, na verdade, transitória. Quando um espírito encarna, ele faz isso por um período determinado, mas, ao retornar à erraticidade, o estado entre duas encarnações, ele se reencontra com outros espíritos que são parte de seu círculo de afeição, como se fossem amigos que voltam de uma viagem distante. A reunião de espíritos no plano espiritual é como o reencontro de pessoas que se amam, depois de uma longa separação, pois as afinidades e simpatias que unem os espíritos não se dissolvem com a morte. Esse encontro não é meramente emocional, mas é essencial para o progresso de todos. Espíritos que se encarnam juntos frequentemente têm uma missão compartilhada de evoluir e aprimorar uns aos outros. A encarnação, ao contrário do que muitos pensam, não os afasta permanentemente, ao contrário, ela oferece uma nova oportunidade para que os espíritos evoluam em conjunto. Em alguns casos, o espírito mais adiantado encarna para ajudar o espírito menos desenvolvido, promovendo sua evolução. Esses espíritos trabalham juntos, aproveitando a oportunidade de estarem fisicamente presentes para facilitar o progresso mútuo, seja por meio de cuidados, orientação ou simplesmente pelo exemplo moral e espiritual que os mais adiantados fornecem aos menos evoluídos. À medida que os espíritos se purificam, suas afeições se tornam cada vez mais profundas e imortais. O apego físico e material, que se baseia nos sentidos e nas paixões humanas, vai sendo superado e substituído por um amor mais puro, que transcende as limitações da carne e das questões materiais. Esse amor espiritual não é afetado pelas falhas humanas, nem pelo egoísmo ou pelas paixões temporais. Ao contrário, ele se fortalece com o tempo, à medida que o espírito se desprende mais da matéria e se aproxima da perfeição. Assim, mesmo que um espírito viva inúmeras existências, ele continuará a nutrir os mesmos sentimentos de afeição verdadeira por aqueles com quem se relacionou em existências anteriores, sem que essa afeição se perca com a morte ou com a mudança do corpo físico. O apego carnal baseado nos sentidos é temporário e está diretamente relacionado às condições materiais da existência humana. Uma vez que a matéria se dissolve, as relações fundadas apenas na física não têm mais razão de ser. No entanto, as relações espirituais, as que são estabelecidas por laços de amor e afinidade verdadeira, perduram além da morte. Essas relações espirituais não se limitam à existência de um corpo físico, mas se estendem para além da vida material, perpetuando-se nas sucessivas reencarnações. Em algumas encarnações pode-se perceber que indivíduos cujos gostos, caráter ou natureza não se assemelham com os dos seus parentes biológicos podem, na verdade, estar cumprindo um papel mais profundo dentro do plano divino. Embora algumas pessoas sintam uma certa estranheza em relação a seus familiares por conta das diferenças de temperamento e estilo de vida, a doutrina espírita nos ensina que esses encontros não são acidentais. O fato de um espírito encarnar em uma família onde ele não se sente imediatamente em casa pode ser, na verdade, uma oportunidade de aprendizado para ele e para os outros. Às vezes, um espírito mais evoluído pode encarnar em uma família onde a moralidade é mais baixa, ou onde existe mais necessidade de transformação. O espírito mais evoluído tem, então, a chance de trabalhar pelo aprimoramento dos outros, principalmente através do exemplo, da paciência e do carinho.
Essa convivência ajuda tanto o espírito mais evoluído a se fortalecer em sua tarefa de ajudar, como também os menos evoluídos a desenvolverem suas virtudes e aprenderem com o convívio. Por outro lado, espíritos que precisam de mais trabalho e que se encontram em uma situação difícil, com dificuldades morais ou espirituais, podem ser colocados em ambientes familiares que serão um desafio, mas também uma oportunidade para seu progresso. O amor e os cuidados daqueles que estão ao redor podem ter um efeito poderoso no seu processo de transformação, suavizando suas imperfeições, purificando seu caráter e suavizando as antipatias que carregam de vidas passadas. De acordo com a doutrina espírita, a ideia de que os laços de família se rompem com a morte é uma falácia que surge de uma visão materialista ou dogmática. Quando se considera que a alma é eterna e que ela sobrevive à morte do corpo físico, então fica claro que as relações que se estabelecem entre as pessoas têm uma continuidade que transcende a vida terrena. De fato, com a reencarnação, a estrutura familiar se mantém. Aqueles que se amaram em uma vida podem se reencontrar em outra, com uma nova oportunidade de continuar seu progresso espiritual juntos. A doutrina espírita também dissipa o medo de que, com o número crescente de reencarnações, o indivíduo possa acabar encontrando um número excessivo de parentes e membros de sua família espiritual, tornando a relação familiar impossível de gerir. Kardec esclarece que isso não é uma preocupação válida, pois em cada vida, o espírito reencontrará os mesmos espíritos com os quais teve laços profundos, sem que isso resulte em um aumento caótico da família espiritual. Ao contrário, a reunião desses espíritos ao longo das encarnações fortalece a relação, pois eles compartilham uma história de progresso conjunto e de afeição mútua. Por outro lado, a doutrina que nega a reencarnação leva a uma ruptura completa entre os laços familiares após a morte. Se as almas são criadas de maneira independente e não têm um laço espiritual pré-existente, a morte não pode ser um reencontro, mas um corte definitivo das relações. Esse tipo de visão implica que a existência material é a única oportunidade que as almas têm de se unir, e após a morte, nada mais pode ser feito para manter essas relações. Não há espaço para o amor eterno, ou para a possibilidade de reconciliação e crescimento, uma vez que as almas são vistas como separadas, sem vínculos de fraternidade ou afeto, mas apenas com uma relação carnal e temporária. Esse ponto de vista reflete uma visão materialista do ser humano e de sua relação com o divino, onde a morte é o fim de tudo, inclusive dos vínculos mais preciosos que as pessoas formam durante suas vidas. A doutrina espírita nos ensina que a verdadeira família é espiritual, não limitada ao corpo físico, e que os laços de afeição que uniram os espíritos ao longo de várias existências são indestrutíveis. O amor verdadeiro, o amor que se baseia em valores espirituais e não em interesses materiais, transcende a morte e a separação física. Com a reencarnação, a família espiritual se fortalece, pois os espíritos estão em constante evolução, ajudando-se mutuamente a atingir seu propósito maior, que é o progresso moral e espiritual, até que todos, um dia, se reencontrem de forma plena na perfeição. Você sabia que os laços familiares vão muito além da vida física? Descubra a verdadeira conexão espiritual entre as almas e como elas se reúnem nas reencarnações. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal para não perder mais conteúdos como esse. Sua participação é muito importante para nós.